É isso aí, galera. Hoje eu vim aqui na minha garagem para vocês conhecerem a história dos carros que eu sonhava versus os carros que eu consegui comprar. Eu vim aqui para mostrar para vocês um pouco daquilo que eu tenho na minha garagem, daquilo que eu consegui realizar e daquilo que a gente ainda continua buscando. Então acompanha o vídeo aí que você vai conhecer a história um pouco de cada carro que faz parte dessa garagem, o porquê que eu comprei cada carro e o que eu pretendo fazer com esses carros. Porque hoje tá uma bagunça. A garagem aqui, como vocês podem ver, é uma garagem pequena, mas eu tenho carro espalhado por todo quanto é lugar. Na casa do sogro, na casa do pai, na casa do vizinho, no estacionamento alugado, e você vai ver o que é essa loucura. Acompanhe. Carros que eu sonhava e os carros que eu comprei. Eu já adianto para vocês que o que tem aqui na minha garagem não tem nada do que eu sonhei. São tudo carros diferentes. Carros que a gente vai crescendo, a gente vai vendo coisas novas, a gente vai pensando diferente, amadurecendo. E aí aqueles carros da infância acabou ficando lá no passado mesmo. Né? Só para contextualizar, eu tô com 38 anos, eu sempre morei em conjunto habitacional a minha infância inteira e lá a gente não via supercarros, a gente não via os importados. Era muito difícil você ver um carro importado, uma BMW, uma Mercedes. O que a gente via lá eram os carros populares, Golzinho quadrado, Santana, Uno, Palio, um Escort. Quem tinha um pouco mais de dinheiro tinha um Vectra Elite, um Ômega CD. Era esses os carros da época. E aí você vai crescendo, você vai se desenvolvendo, esses carros já vão ficando antigos, né? Já vão ficando com uma certa idade, apesar de que o sonho fica ali dentro, né? A gente continua com aquele sonho, com aquele desejo, porque ele traz pra gente boas lembranças, mas aí quando você vai comprar, quando você tem que fazer uma decisão racional, que faça sentido, que sirva para alguma coisa o carro, né? Não a compra pela compra somente, você acaba fazendo outras escolhas. E agora eu vou falar para vocês uma por uma dessas escolhas. E eu quero dizer para vocês uma coisa: alguns desses sonhos a gente vai realizar. Então o que a gente vai fazer? A gente vai tirar alguns carros da garagem para entrar algum desses carros do sonho. Talvez você ficou depois decepcionado porque você esperava uma Ferrari, uma Lamborghini, uma McLaren, uma Porsche. Eu não sei qual é a sua realidade, mas na minha realidade esses carros não existiam. Eles não eram parte do meu sonho. Então, se você, como eu, sonhava com um Golzinho quadrado AP 1.8 bem montadinho ali com uma turbina, se você também sonhava ali em ter um Ômega 4.1 CD, teto solar, você vai se identificar, porque é esses carros que a gente vai buscar colocar na nossa garagem. Então segue aí, acompanha, que a gente vai falar um pouco do que está hoje a garagem de hoje, como ela está. Carro número 1. Carro número 1 é o Jeep Renegade 2020 1.8 automático que vocês viram aí no começo do vídeo, que é o que está aqui na minha garagem hoje. Esse carro, como todo carro, nasce com uma história, né? E a história desse carro é o seguinte: eu estava com um único carro e eu estava revezando com a minha esposa. Então, entre eu ir, voltar do trabalho, levar as crianças para a escola, a gente estava fazendo meio que um revezamento. Às vezes ela me deixava no serviço e ficava com o carro, às vezes eu ia junto levar as crianças, depois ficava com o carro. Só que não estava funcionando, estava difícil a logística, estava complicado. Então, às vezes eu tinha que deixar o serviço no meio para parar para buscar as crianças e não estava funcionando. Foi aí que surgiu a demanda de um carro para cada um. E aí, como no passado, no lançamento da Jeep, a gente já teve a Renegade e ela já conhecia o carro, já sabia sobre o carro, foi uma escolha praticamente direta. Ela falou: eu quero o Jeep. Eu já conheci os problemas do carro, relembrei ela dos problemas do carro, mas mesmo assim ela falou: é o carro que eu quero. Né? Que os problemas são, já falando aqui para vocês, bebe muito e anda pouco. Esses são os problemas. O carro é confortável, espaço interno é legal, é um carro muito bom em vários aspectos, o acabamento dele, conforto, suspensão, só que bebe muito e não tem força. Esse é o problema. Então, na época, ela conhecia os problemas e aí ela decidiu, falou: mesmo assim, eu topo, é o que eu quero. E aí o Jeep veio parar na nossa garagem. Carro número 2, Volkswagen Nivus 2025 1.0 TSI automático. Esse carro, por incrível que pareça, veio para substituir a Renegade. Depois de pouco tempo de uso, a memória foi ficando mais clara, foi relembrando os tempos daquela primeira Renegade
e a gente viu que aqueles problemas eles continuavam e eles eram insustentáveis. Em pouco tempo a gente percebeu que não aguentava mais ir no posto de gasolina, não aguentava mais abastecer o carro e ele não tinha força. Essa última versão 2020 veio com um mapa que piorou o carro. Ele faz as trocas de marcha todo 3.000, 4.000 giros, o carro grita muito. Para a mulher é terrível. Minha esposa, em pouco tempo, já não aguentava mais andar com o carro, já percebeu que não era o que ela queria. Aí surgiu o Nivus. Esse trouxe economia, trouxe potência, trouxe muitas coisas boas. Perdemos um pouco, perdemos espaço interno, perdemos no acabamento, perdemos um pouco na questão da altura do carro, né? Apesar dos dois estar nessa categoria SUV, o Nivus ele é um carro muito mais baixo, ele é praticamente um Polo, mas só o fato de não estar toda hora abastecendo e o carro ter potência para o uso que a gente faz, né, que é o uso ida e volta da escola ali, um uso dentro do bairro, ele atendeu e vem atendendo perfeitamente. Então esse segundo carro, que é o que vai ficar com a gente, né, ele está há pouco tempo, ele está há 6 meses aqui com a gente na garagem e vai substituir a Renegade. Então, carro número 2, Nivus 1.0 TSI. Carro número 3, Volkswagen Fusca 1974, verde hippie, motor 1.5, 1.500 cilindradas. Esse carro é o carro do sorriso, é o carro da alegria, é o carro do hobby, é o carro do passatempo, é o carro do menino que agora pode ter uns brinquedos maiores. Esse carro surgiu quando o orçamento melhorou, a oportunidade de investir em um brinquedo, né? Porque ele é um brinquedo aqui na garagem, ele não tem função nenhuma de levar, trazer, carregar nada. A única função dele é acordar domingo de manhã, pegar a estrada, dar um passeio, se divertir. E ele entrou no lugar de um outro Fusca que eu tinha um outro Fusca 1972. Apesar de eu gostar mais daquele Fusca 72 que tinha a frente que a gente chama de olho de boi, né? Que é uma frente diferente. Os faróis dele é diferente, você vai ver, eu vou colocar algumas fotos para vocês verem. Mas ele teve que substituir esse 72 porque esse 72 tinha muito problema de funilaria, de estrutura. E para fazer esse carro, para deixar ele legal, o investimento seria muito grande. Então eu cheguei a fazer suspensão, coloquei roda, pneu novo, tudo, o carro ficou legal. Só que quando eu vi esses problemas, eu pensei, não vale a pena fazer, é melhor trocar. Foi aí que entrou o Fusca verde hippie na nossa garagem. E ele tá ainda todo original, eu não tive tempo de mexer nele. Ele tá parado lá, né? A realidade de quem trabalha, de quem tem filho para criar, de quem tem casa para manter, não é simplesmente hoje eu vou fazer, é quando dá. E quando dá não tá dando ainda e tá tudo certo, o carro tá lá. Mas você que acompanha aí, você que continuar seguindo, você vai ver a evolução desse carro. 2026 é o ano do Fusca, a gente vai investir nele, a gente vai fazer esse projeto andar, vamos colocar suspensão, roda, mexer um pouquinho no motor, vamos deixar esse carro legal para ser uma diversão, para ser um brinquedo de fim de semana. Então esse aí, Fusca 1974, é o nosso carro número 3. Carro número 4, Mitsubishi L200 Outdoor 2.4 automática. Esse carro ele apareceu na minha vida quando eu percebi que eu estava destruindo os meus outros carros. Né? Todo mundo que mora em casa, que tem empresa, você sempre está carregando alguma coisa, você sempre está levando de um lado para o outro, seja material de construção, móveis, você sempre tem alguma coisa para carregar. E eu percebi que eu estava destruindo os meus carros carregando um monte de coisa dentro deles. E aí eu falei, não, eu preciso resolver isso. E aí foi a hora que eu entrei no leilão, dei um lance e arrematei essa Mitsubishi L200. Ela é a famosa chaleirinha, né? Se você pesquisar na internet aí, você vai ver, o pessoal fala muito que ela ferve, que ela queima o cabeçote. E para ser bem sincero, eu ainda não tive tempo de descobrir sobre isso. Eu ando com ela muito pouco, ela precisa de manutenção, ela veio com a suspensão toda estourada, ela veio com problemas na parte de lubrificação dela também, porque ela tem vazamento de óleo, algumas mangueiras. Então ela precisa de um cuidado, ela precisa de uma manutenção. E isso tudo vocês vão acompanhar aqui no canal, porque eu vou filmar, eu vou mostrar como ela está hoje e o que vai ser feito nela para ela ficar um carro seguro e um carro de uso. O freio dela também
Você pisa no freio, ela começa a trepidar, provavelmente os discos já estão empenados, então precisa dar uma geral nela, precisa refazer todos os itens, vai de novo. Precisa dar uma atenção em alguns itens de segurança, como freio, parte de pneu. Então eu ainda não fiz isso, ainda não comecei a mexer nela. Estou usando ali, já carreguei muita coisa nela, vi que ela é bruta, que ela aguenta, mas precisa de cuidado, né? Como um carro de leilão, a gente não sabe a procedência, não sabe o que foi feito, o que não foi, então a gente tem que fazer ali tudo que for preventivo, tudo que for ali, né, para segurança a gente tem que fazer. E você que está aí, você vai acompanhar tudo isso de perto, a gente vai mostrar tudo por aqui. Carro número 5, Peugeot 306 1.8, ano 2000. Esse carro ele entrou para nossa garagem quando eu estava sem carro nenhum. Na época eu tinha um Taos, Volkswagen Taos, e eu vendi esse Volkswagen e fiquei a pé, fiquei sem carro nenhum. Minha esposa na época estava com Corolla, também vendeu, e aí a gente ficou a pé, não tinha carro, e aí eu parti para o Marketplace, para o LX, fui procurar, porque eu falei, a pé não dá pra gente ficar. 2 crianças, um monte de coisa para fazer, ficar no Uber é loucura, você vai gastar muito dinheiro. E aí depois de muita procura eu encontrei esse Peugeot. Custo-benefício do carro é incrível, baixíssimo custo. Eu que estava saindo de um carro praticamente 200 mil reais ali, o Taos, eu fui para um Peugeot de 10 mil reais e fiquei feliz da vida, porque o carro tinha direção hidráulica, ar-condicionado, tava com 4 pneuzinho novo, confortável, me levava do ponto A para o ponto B, tava incrível. E ele ficou aqui na garagem e ele tá até hoje, porque eu já cheguei a anunciar ele, mas ninguém quer pagar o que o carro vale. As pessoas querem pagar muito pouco, tem muito preconceito com a marca Peugeot, só que o carro é legal, o carro é honesto, eu sei que o carro não me deixa na mão, então ele está aí na garagem. Eu uso ele de vez em quando, né, quando encosta um carro para fazer uma revisão, alguma coisa do tipo, a gente pega ele ali, ele serve pra caramba pra gente. E a ideia desse carro é manter ele para fazer um projetinho nele, um projetinho racing, colocar um motor mais forte, não sei se turbinar ou fazer um projeto aspirado, mas fazer um carrinho forte. Ele está aí, a gente já tem, né, a matéria-prima na mão, agora é lapidar para esse sentido aí, para fazer um carrinho racing, um carrinho de repente para um track day, ou mesmo para andar na rua. Então ele foi ficando aí na garagem e ele está aí. E esses são os 5 carros que hoje eu tenho na garagem. Tá uma bagunça? Tá. Um tá aqui na minha casa, outro tá na casa do meu pai, que é o Fusca. O Nivus hoje está na casa do meu sogro, a L200 está no estacionamento que eu pago avulso, o mensal, né, de mensalista. Então os carros estão espalhados por aí, eu preciso organizar isso tudo num lugar, né, a minha ideia é ter uma garagem para colocar todos esses carros lá. E eu preciso também fazer algumas mudanças, carros que fazem sentido manter e carros que já não faz mais sentido manter. Se você acompanhar o canal, se você seguir aqui com a gente, você vai perceber o que vai sair da nossa garagem. Uma coisa eu adianto, a Renegade ela já está anunciada, ela está à venda e ela vai ser o primeiro carro a sair da nossa garagem. E aí vamos ver o que a gente faz. Se a gente investe esse dinheiro nos carros que a gente já tem, em melhorias, ou se a gente faz aquisição de outros carros. Então a gente vai ajustar isso, deixar carros que faz sentido, carros que realmente tem uso aqui dentro, e os outros a gente vai se desfazer. Segue aí, curte, compartilha, se inscreve no canal, estou começando agora, mas se você continuar aqui, você vai ver muito conteúdo legal sobre o ramo automotivo e sobre a minha garagem. Vou seguir aqui todo passo a passo, tudo que eu fizer, tudo que eu mudar, que eu alterar, eu vou postar aqui para vocês, tá bom? Muito obrigado por ter chegado até aqui, valeu!